asiático, pois esse é um tema que a gente já trabalhou em alguma aula de geografia aí, e quem tiver no celular pode voltar, dar outra olhada na aula de geografia, e aqui a gente vai recapitular, tá bom? E também recapitular e tentar levar para outras vertentes que a gente não conseguiu trabalhar antes, tá bom? Então, vamos falar de Ásia. Bom, pessoal, o que mais nos chama a atenção no continente asiático, logo quando a gente observa o seu mapa, é seu tamanho, sua extensão territorial, né? Então, vou ler um trecho, né? A Ásia é o maior continente, tanto em área, que chega quase 1/3 de todas as terras imersas do nosso planeta, como em população, onde habitam aproximadamente 4,4 bilhões de habitantes, gente. Olha só. Então, como na última aula que eu falei sobre Ásia, eu sempre aperto na tecla da diversidade como um todo, não é só em um aspecto. A Ásia, ela tem a sua grande característica, a sua diversidade, não só em uma temática, mas em todos os aspectos ela possui uma grande diversidade. Então, o seu grande território, o seu imenso território, né, que vai ocupar aí quase 1/3 de todas as terras continentais do planeta. Então, por conta disso, esse é exatamente o motivo de haver tanta diversidade. Tia, que diversidade é essa? Diversidade cultural, diversidade de relevo, diversidade climática, diversidade de vegetação, diversidade populacional, como eu falei, étnica. Então, ele vai possuir e ser caracterizado por essa grande diversidade, tá? Bom, o número que supera quase 50% da população no mundo, esse aí de 4,4 bilhões, o que corresponde a 70 habitantes por quilômetro quadrado, aproximadamente 3 vezes maior que a densidade média da Terra. Então, esses 70 por quilômetro quadrado, né, é a contagem aí da densidade populacional. Então, é um continente bastante densamente populoso, tá? Por conta desse grande número de habitantes. Então, existe aí uma grande parte do território em que não há, né, a presença de habitação por conta, principalmente, da formação do relevo, mas em outras áreas, uma grande concentração de indivíduos, de habitantes. Aí a gente pode puxar como exemplo a China, pode puxar que é o país mais populoso do mundo no momento, e também a Índia, que está aí quase tomando o posto da China, em que essa previsão aqui 2030 a China já tenha superado, né? Como eu já trabalhei isso com vocês. Aí eu trouxe aqui a divisão regional do continente asiático, com a legenda tudo bonitinho. Então, olha só. A indicação em vermelho é a Ásia Setentrional ou África do Norte. O verdinho é a África Central, né? Tá ali no centro do continente asiático. Lembrando que esse é o mapa da Ásia, viu, pessoal? Vamos focar aí e ter em mente qual é a formação do mapa asiático, tá? Então, em amarelo é o Oriente Médio, que às vezes a gente pensa que o Oriente Médio não faz parte da Ásia. Então, a Ásia é um grande mosaico, tá? E tem aí a Ásia Meridional, essa que fica aí a oeste no mapa. Temos a Ásia do Sudeste Asiático, lá embaixo, na cor vinho. E também o extremo Oriente, essa parte aí, o leste aí da Ásia, tá bom? Então, isso é interessante que vocês saibam localizar exatamente cada região, cada divisão regional. Nós não sabemos a divisão regional do nosso país, norte, sul,
Sudeste, Nordeste, né, Centro-Oeste. Então, temos também que começar a entender a regionalização de outros continentes, tá bom? Eu trouxe aqui os países que fazem parte da Ásia. Existem inúmeros países, né? Alguns mais importantes que temos aí. A China, temos o Japão, a Coreia também possui uma grande importância por conta da parte industrial. Temos a própria Rússia, que lembrando que a Rússia e alguns outros países são países euroasiáticos, que significa que eles estão nos dois territórios ao mesmo tempo, nos dois continentes ao mesmo tempo. Tem o Azerbaijão, que também é euroasiático, o Cazaquistão, a Rússia, a Turquia e também a Romênia. Todos esses fazem parte do território euroasiático. Tia, mas não são dois territórios diferentes? Olha, quem lembra lá na aula da Europa, eu falei que a Europa ela é uma península, né, uma pontinha, uma ponta da Ásia. Então, ela não é considerada apenas um continente só. Por que então não é um continente, né, tia? Por conta da questão cultural. A questão cultural existe uma diferença muito grande, né, étnica e cultural entre a Europa e os asiáticos. E também a gente não pode levar em consideração ou levar adiante a informação de que os asiáticos são todos iguais. Eles não são todos iguais, pessoal. Chineses e japoneses são iguais? Não são iguais. Eles têm a cultura diferente, cada país vai ter a sua cultura diferenciada, tá? E também das características físicas também, o fenótipo, né? E olha só a quantidade de países. Será possível que todos os países eles são homogeneizados? Então, isso não acontece, tá? Então, é um continente bastante diversificado em todos os aspectos, inclusive essa questão aí étnica, essa questão dos países. Cada um tem sua cultura, e cada um é bem diferenciado, tá bom? Um do outro. Trouxe um mapa em que indica a exata localização de cada país citado anteriormente, tá? Então temos aí a Rússia, que ocupa grande parte do território asiático. Temos a China também, que é um país muito grande, tá? Aí vem Taiwan, as Filipinas e inúmeros países que a gente consegue observar aí. Aí tem o Japão, né? Aqui no cantinho, que não é tão grande, mas possui uma grande importância lá no continente. Aquela famosa Coreia do Norte, que é aquele país que é socialista, que é um país fechado.